Segundo a Organização Mundial de Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Alguns fatores de risco são o cigarro, a obesidade, o aumento do colesterol ruim, a diabetes, a hipertensão arterial, o sedentarismo e o estresse. E até mesmo a população jovem corre risco de infartar. Para saber mais sobre esse assunto, eu converso com o cardiologista e professor doutor da Faculdade de Medicina da UFO, doutor João Lucas O'Connell. Doutor, obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço. Doutor, agora vamos comentar. Realmente é uma das principais causas de morte no mundo, os problemas cardiovasculares? Isso, as doenças cardiovasculares, mais especificamente num quadro agudo, o infarto agudo do miocárdio e o acidente vascular cerebral, são hoje, não só no Brasil, mas também no mundo, a maior causa de morte, principalmente naqueles indivíduos com mais de 50 anos. Mas hoje a gente tem visto cada vez menos as doenças cardiovasculares, tanto o infarto quanto o acidente vascular cerebral, ou causarem morte ou invalidez em pacientes mais jovens. E o porquê que agora está acontecendo também com essa população mais jovem? Muito provavelmente se deve a um maior diagnóstico, Antes o indivíduo morria subitamente, ninguém sabia do que ele morria. Hoje a maioria dos pacientes às vezes já até chega num hospital e tem o diagnóstico de infarto ou de AVC logo antes do óbito. Também pelo fato de que os principais fatores de risco estão mais presentes agora também na população mais jovem. Então os jovens continuam fumando, agora eles estão mais acima do peso, eles estão trabalhando cada vez mais, sendo mais exigidos, portanto eles têm mais estresse, eles fazem menos atividade física e isso leva a algumas comorbidades que estão intimamente relacionadas a essas doenças, como a hipertensão, o diabetes, o aumento do nível de colesterol. Doutor, e o que diferencia, no caso, uma pessoa jovem e quem está com uma idade mais avançada com relação aos cuidados com o coração? Os cuidados são sempre os mesmos, Quer dizer, o indivíduo que tem um fator de risco para apresentar uma doença arterial coronária, principalmente aqueles que estão fumando, que têm o colesterol elevado, que estão hipertensos, que a glicose está alta, o indivíduo que nasceu numa família que essas coisas acontecem mais, esses indivíduos estão mais propensos a ter a doença. Esses cuidados devem ser intensificados. Mas todos nós, a nível de saúde coletiva, devemos nos preocupar com essa doença, porque uma boa parte de nós vamos morrer por causa delas, e tomar os cuidados, que são uma alimentação adequada, evitando excessos de gorduras, frituras, carne vermelha na alimentação, a prática regular de atividade física, controlar o estresse, a ansiedade e controlar esses principais fatores. Manter os níveis de pressão em níveis adequados, os níveis de colesterol e glicose no sangue também devem ficar baixos e o indivíduo deve se afastar de qualquer modo do cigarro. E no caso, qual é a faixa etária, doutor, de jovens que apresenta esse problema cardíaco geralmente? Isso. Tradicionalmente, os homens com mais de 55 anos e as mulheres com mais de 65 anos estão em um risco maior. Mas hoje a gente tem presenciado a chegada de pacientes bem jovens, 20, 30 anos de idade, com quadros de infarto e com quadros de acidente vascular cerebral. Esses indivíduos eles precisam ser tratados rapidamente, pois o infarto e o AVC no jovem costumam evoluir até pior do que nos indivíduos mais idosos. Então, a necessidade do indivíduo reconhecer os principais sintomas, no caso, a dor no peito ou uma alteração súbita do nível de consciência, e procurar assistência médica imediatamente. E aí o médico vai poder avaliar, uma boa parte das dores no peito não vão ser infartos, mas se o indivíduo está experimentando uma dor forte, na dúvida ele deve procurar rapidamente uma unidade de atendimento emergencial. Então, quando acontece com o público jovem, geralmente é mais grave e pode até mesmo levar a óbito, ainda sendo jovem. Isso. Em geral, não é uma regra, mas o indivíduo mais idoso, a placa de ateroma ela vai se instalando progressivamente e o coração vai adaptando àquela oclusão progressiva. Já no jovem, a maioria das vezes, acontece por um rasgo, uma dissecção da artéria, que leva a uma oclusão aguda do vaso. E isso não dá tempo do coração se adaptar e proteger aquela área que está ameaçada pelo infarto. E doutor, além da dor no peito, tem também outros sintomas, outros alertas para que a pessoa possa ficar atenta que isso está acontecendo com ela no caso do infarto?
Isso, uma ótima pergunta. Na maioria das vezes, as doenças do coração, principalmente as isquemias, a falta de circulação para o coração, ela se manifesta com uma dor. Tradicionalmente, uma dor forte, em aperto, que dura alguns minutos, piora com a atividade física e costuma melhorar quando o indivíduo guarda um repouso. Agora, qualquer alteração relacionada, principalmente ao esforço, uma falta de ar que ele não tinha costume de apresentar, uma sensação de desmaio, né, um pré-desmaio, sensação de que a vista está escurecendo, que ele não está bem acompanhado da atividade física. Se isso fica recorrendo, o indivíduo deve ficar atento e procurar um cardiologista para fazer uma avaliação e saber se ele tem risco de desenvolver um infarto. Dr. João Lucas, muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não perca!